Fala Matilha, Luiz Zucco na área para mais um episódio do nosso podcast, o Fala Matilha, que convida os melhores para estar aqui na mesa comigo para bater um bate-papo que vocês gostam tanto. Comigo hoje tem um cara que é sensacional e eu já vou falar dele um pouquinho, porque antes a gente precisa dar um mega recado para vocês que gostam de nutrição para o seu pet. A Special Dog tem uma linha perfeita para você poder introduzir na alimentação do seu pet, para que ele goste cada vez mais da sua ração, do seu alimento, e também com snacks, patê e também os sachêzinhos. Fechou? Tem muita coisa legal para vocês e para o seu pet também. Tem QR Code aqui na tela, vocês podem acessar e poder conhecer toda essa linha. Fechou? Ofereçam um Special Dog para o seu pet porque ele é especial, contém carinho. Fechou? Com vocês hoje, um doutor mestre, né? O cara que trabalha com a longevidade canina no mundo animal como um todo. Mais canino hoje em dia. Porque é o nosso maior mercado, né? Querendo ou não. Eu sofro desse mal também. Vamos conversar sobre isso. Com vocês, Dr. Orlando Burgos. Com você. Muito bem. Muito obrigado pela presença. Pelo convite, viu? Obrigado pelo convite. Muito bacana e poder falar sobre medicina deles, medicina da longevidade e trazer um tema que é tão esperado para quem ama os seus cães, né? Porque eu acho que hoje em dia o que as pessoas mais querem é os cães vivendo muito e vivendo melhor, né? Então, super agradeço, fico super lisonjeado de estar aqui, Luiz. Pô, convitaço e fico feliz também em saber que é o seu primeiro podcast. É. Vamos fazer ele ser memorável, então. Opa, vambora. Antes de começar para valer, vou deixar um presente para você. Opa, que legal. Que também é lá da loja Luiz Zucco. Tem alguns brinquedos aí. Brinquedos, na verdade, não. Acho que tem uma guia de treino Luiz Zucco para você poder usar com pacientes. E alguns itenzinhos da linha da Special Dog também. Faça bom proveito. E se eu te falar a verdade, eu tô precisando pro meu filhote, você acredita? Oba, coisa boa. O que você tem lá na sua casa? Whippet. É novo, filhotão? Novo, 8 meses. Novo, boa, vamos treinar ele também. Você é de Campinas mesmo? Eu sou de Campinas. E ele tá lá. Ele tá lá. Pô, então a gente pode pegar para fazer um treino ou online comigo ou presencial com uma treinadora nossa que mora lá em Campinas. Super top. Show, né? Vamos fazer tô precisando desse suporte. Boa. Porque acho que tá tudo a ver com longevidade também. Tem. Uma boa educação livra de estresse que aumenta a longevidade. Eu já bato bastante nessa tecla. Legal bater esse papo hoje. É porque, na verdade, é aquela história, né? A gente procura a saúde física, a gente procura a saúde celular, a gente procura o equilíbrio fisiológico. Sim. Mas você tem que ter uma mente equilibrada, né? Com certeza. Quando a gente fala em saúde integral, quando a gente fala em medicina funcional integrativa, nós estamos falando da funcionalidade do organismo, integrativo, porque a gente integra todos os sistemas, né? E, consequentemente, esse indivíduo vai viver mais. Mas é muito importante, nos dias de hoje, a gente procurar a sanidade mental dos nossos cães com os estímulos corretos, com a liderança correta, né? Então, às vezes, as pessoas ficam muito focadas em falar, eu tenho que dar a melhor condição para o meu cão viver muito, mas às vezes as pessoas pecam um pouco no entendimento do que é a saúde mental e todos os estímulos que eles precisam, né? Olha que genial. Que da hora. Pô, vai ser bom esse bate-papo e eu tenho certeza que vai render uma boa parceria entre nós aí, os nossos trabalhos em conjunto. Também, um outro negócio que a gente sempre faz aqui no nosso podcast, que é a roleta surpresa. Você vai poder roletar essa roletona, vai sair um número, o número é referente a uma prendazinha que depois a gente vai fazer uma gravaçãozinha mega rápida para postar amanhã, para quem está assistindo esse podcast ver aí como que você se saiu nessa prenda. Opa, maravilha. Fechou? Pode mandar bala. Tira aqui? Pode ser com força, não tem problema não. Ó, boa, mandou bem. 7. Já foram alguns números legais aí, eu acabei não decorando todos. Vamos ver o que é o 7. 7, tá aqui. Pô, é legal. O senhor gostava muito de meter um senhor, desculpa. Pode me chamar de você, eu fico até mais à vontade. Eu tô com 42 anos. Beleza. Vou falar então. Você provavelmente já deve ter jogado esse jogo na sua infância. Lembra do jogo chamado Cada Macaco no Seu Galho? Lembro. Que você tinha que dar o... Lembro. É isso aí. Então a gente vai jogar esse joguinho. Logo após aqui o episódio acabar, a gente já grava e depois... Deixa eu deixar salvo aqui, né? Pra não esquecer. 3 perguntinhas simples. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Creio que um cão. Um cachorro? Gosta muito? Gosto. E se você não pudesse ser um cachorro, qual outro animal você seria? Um equino, com certeza. Cavalo. Legal.
E como que... E se você não pudesse ser o cavalo, qual outro animal você seria? Um rinoceronte. Mas sabia que isso é um teste comportamental? Ah, é? Essa escolha dos 3 animais, onde você não pode ser os animais que você escolheu logo nas primeiras alternativas. Isso diz muito sobre nós mesmos, né? A primeira escolha é o que a gente gostaria de ser mesmo, genuinamente o que a gente gostaria de ser. A segunda escolha é o que as pessoas visualizam na gente. Entendi. E a terceira escolha é o que a gente realmente é para o universo, né? O que as pessoas observam da gente. Legal, né? Interessantíssimo. Então, se você parar pra pensar, a característica que a gente mais gosta do cachorro, por exemplo, deve ser liderança. Parceria. Interação, parceria, liderança, inteligência, Boa. Isso é o que a gente gosta da gente mesmo. A gente se vê assim. versatilidade. Versatilidade. Cavalo, pô, força, beleza, né? Deve ser Entrega, boa. Comportamento de presa, mas muita parceria com o humano, o predador. muita inteligência também. E o rinoceronte? Força, autoestima demais, né? Você é meio assim? Eu sou Então, solitário um pouco. Solitário, boa, legal. Não É sou bom. de mais de rebanho. É bom saber disso aí, ó. Então, isso é uma brincadeira que eu sempre faço. Eu sempre perguntava, pessoal, para quem já acompanhou esse podcast alguns episódios atrás, sempre pergunto uma vez só, qual animal você gostaria de ser? Eu falei, pô, mas ia ser legal aprofundar um pouco Aí mais. você deu essa pegadinha. Top. Eu gostaria muito de ser um lobo. Na verdade, já tive algumas experiências aí, já consagrei ayahuasca, descobri que o lobo é o meu animal guardião, né? E foi uma experiência muito legal. Depois a Texas também era um dos lobos que estava junto na minha matilha. Interessante. Foi bem legal. Mas, show de bola. Doutor, você acaba sendo mestre aí, não especializado, porque não existe a especialização, já estava Isso. conversando um pouquinho antes, mas você gosta muito da questão longevidade. Isso. Qual que é a definição aí da medicina da longevidade? A medicina da longevidade, a medicina anti-aging, né, que os americanos chamam, em parte ela nasceu na medicina humana nos Estados Unidos, tentando retardar o envelhecimento e aumentar a qualidade de vida. Então ela é uma medicina que ela visa preservar o organismo de uma maneira, de uma forma, respeitando a fisiologia, para fazer as células viverem mais, né? E as células expressarem a sua melhor genética, né? Então ela é uma ciência que ela envolve conhecimentos genéticos, conhecimentos bioquímicos, conhecimentos de todas as áreas, né? Gastroenterologia, fisiologia, ortopedia, porque afinal, assim, para o indivíduo viver muito ele tem que se locomover. Né? Tem que ter qualidade no Tem que ter movimento. qualidade no movimento, na biomecânica. Então, assim, é uma área que ela procura entender o indivíduo como um todo e respeitar a sua essência, respeitar a sua fisiologia. Tem muito de evolucionismo nela. E a gente procura empregar dentro desse conceito da medicina todos os conceitos que a gente vai fazer para que aquele indivíduo viva bastante, né? Então, hoje a gente tem o que? Uma expectativa média dos cães. É óbvio que, pô, cada raça tem sua expectativa, tal, mas uma expectativa média. O que a gente teria como normal? Olha, você sabe que isso é um tema assim super, não sei nem Controverso, polêmico. Porque se a gente for estudar o DNA dos cães, nós vamos entender que a previsão que a gente fez de 12, 15 anos para algumas raças, 8 anos para algumas raças grandes, elas são previsões que muitas vezes a gente vê uma outra realidade quando a gente emprega determinados conceitos, né? E a gente está vendo assim, eu particularmente tenho pacientes com 21 anos, 22. Então, exato. Pô, tá cada vez mais comum os cães passando de 20. Isso está cada vez mais comum e já tem no recorde do Guinness aí 32 anos de um cachorro. Pô. O Bob. Acho que a atual é Bob. Eu lembro que tinha uma que chamava Bluey, Isso. que era da raça da Texas, que é uma bandeira australiana, um mix, né? Mixed breed, que eu acho que chegou a 28. Depois veio o Isso. Bob e mais um O tanto. Bob era um cão português, era um cão alentejano português. Inclusive, a última médica dele é uma aluna nossa, Que legal. na pós de longevidade. Pô, Nós temos hoje uma pós-graduação em longevidade animal. É a primeira pós-graduação do mundo. aqui no Brasil, Aqui made no in Brasil. Made in Brasil. Olha que da hora. Made in Brasil. Escola Paulista de Medicina Veterinária. A gente encabeçou esse projeto ano passado, né?
Dr. Tarcísio Barreto, inclusive, e está de vento em popa, cada vez mais alunos e tal. A gente tem 2 alunos fora, né? 2 alunas em Portugal, se eu não me engano, tem alguém na Alemanha também, tem uma professora na Alemanha. Isso. É internacional ainda. Internacional. Olha que legal, top. Muito bacana. E assim, é um negócio que é palpável para o grande público? É. Altamente aplicável. Extremamente. E isso que eu acho que é o grande diferencial. É. Que não requer aqueles tratamentos. Tá? Mas só voltando um pouquinho antes. Então assim, se você fosse falar da onde surgiu essa sua paixão ou essa sua vontade, querência de trabalhar com isso, de onde que veio esse primeiro pontapé aí? Você fala com medicina da longevidade ou com medicina veterinária? Com medicina da longevidade. A gente vai entrar um pouco mais a fundo, vai até na sua infância lá, vai puxar um pouquinho. Mas da onde surgiu a vontade da medicina da longevidade? Primeira vez que você escutou, coisa do tipo. Na verdade, assim, desde que eu me formei, eu compreendi que existiam conceitos que eu não concordava, né? E eu comecei a entender dentro de mim e tentar buscar referências para que eu pudesse entender melhor a saúde deles, né? E o termo longevidade, o termo anti-aging, assim, talvez eu tenha me penetrado nisso nos últimos 7 anos, eu acho. Eu acordei para isso porque eu não conseguia me enxergar encaixado em nenhuma especialidade. Muitas informações, não concordava com várias. Não, e assim, um respeito extremo por todas as especialidades. A medicina da especialidade ela é uma medicina que ela veio para agregar, maravilhosa. Mas eu, como profissional, não conseguia me encaixar como um dermatologista, como um gastro, como um ortopedista, eu não conseguia me encaixar nisso. Então eu me perguntava quem eu sou na medicina veterinária. Eu não sabia responder. Entendi. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais do que estava acontecendo na medicina humana, entender um pouco mais do que os médicos humanos estavam fazendo. E a medicina funcional integrativa veio a preencher esse espaço dentro de mim, né? Show. E a medicina da longevidade eu acredito que é uma consequência da medicina funcional integrativa. Você aplica em você mesmo? Sim. Acho que na verdade você está aplicando nos pets o que você aprendeu a aplicar em você. Minha família toda. Que legal. Minha família passa por médicos integrativos, a gente suplementa, a gente procura estar sempre fazendo exercício, a gente procura sempre todos os pilares, né, da medicina da longevidade. Tem muita coisa da natureza? Tem. De saber contemplar a natureza? Tem. Puta, adoro isso. Tem um exemplo, o grounding, por exemplo, se você pegar o aterramento, a hora que você vai entender o aterramento do ponto de vista fisiológico, a hora que a gente sai do campo abstrato de falar, pisar na terra é legal e tal, mas a hora que você vai para a bioquímica, o aterramento é um dos principais fatores para manter o pH do sangue estável. Olha só. Então você vai neutralizar íons de hidrogênio, você vai neutralizar as cargas positivas e negativas, que todas fazem parte de moléculas químicas, né? Então, cátions, ânions, né, que são cargas positivas e negativas no sangue, nas células, a polarização das células. Já existem estudos que avaliam a milivoltagem das células, quando uma pessoa tem contato com o aterramento e quando alguma pessoa está sempre com sapato, no concreto. Sempre blindado do contato Olha com só. a terra, né? Top. E tem várias formas de aterrar, né? Não necessariamente só pisando na terra. Tem. Isso aí é um tema, sendo bem sincero assim, sempre gostei muito, nunca me aprofundei, deveria. Porque eu, querendo ou não, de certa forma indireta, aplico muito no tratamento com os meus clientes, com os meus pets. Com os pets meus e dos meus clientes. E, pô, você vai ver aí cachorro com coprofagia, por exemplo. Só de você começar a estimular ele cada vez mais estar em contato com a natureza, você cessa grande parte da coprofagia. O pessoal fala, nossa, nada a ver, Luiz, eu já tentei... Tal. Não, tentou errado, tem técnica, não é só coloca ali e tal. É isso junto com várias outras coisas. Mas muito bacana esse ponto. Antes de dar continuidade, vou pedir para que você se inscreva no canal, porque a conversa tá boa, hein? Se inscreve aqui no canal, faça parte dessa matilha também. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais para ter assim, convidados desse calibre e muito mais para vocês. Fechou? Também não se esqueça de acionar o sininho de notificações, deixa like, deixa comentário e seguir também o Dr. Orlando nas redes sociais, que é Orlando? Dr. Orlando Burgos Neto. Tudo junto. Tudo junto. Sem ponto, sem nada. Sem ponto, sem nada. E eu gosto de acompanhar os stories dele, hein? Animado, hein? Gosto bastante. Energia é tudo nessa vida. Top, muito bom. Me conta mais então, agora sim, da onde surgiu sua paixão pelos animais? De infância? Eu nasci com isso. Eu não me recordo
falando em ser outra coisa, eu desde que eu tinha 2 anos de idade, eu comecei a andar, eu comecei a tocar os animais. A minha família já me dizia que era um negócio que assim, eles percebiam que era alguma coisa que aquela criança tinha de carinho, de conexão com os animais. Eu muito cedo assim, eu brinca, a família brinca, né, que o meu avô, quando eu tinha, meu avô é um imigrante português, né, por parte da minha mãe. E ele veio muito jovem, batalhador e tal, aquela história triste, né, de fugindo de Oh, guerras e tal, aquela história toda. beirando ali os 18, 19 anos de idade, Isso, 17 provavelmente. anos de idade, veio num navio, que foi a última viagem do navio dele. O navio quase naufragou 17 vezes, tem toda uma história, uma história, sim, sobrevivente mesmo, Sim, né? sim. Então eu tive a oportunidade de crescer muito próximo desse meu avô. E esse meu avô, ele em Portugal, ele era um camponês, ele era um pastor de ovelhas. Olha Com só. 7, 8 anos ele pastoreava ovelha, cuidava junto com a família. E ele comprou um sítio quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu nasci todas as minhas férias, todo final de Por semana. aqui mesmo? Arthur Nogueira. Arthur Nogueira. Um pouco mais pro o centrão de São Paulo. Isso, Tá. isso. Eu fiz faculdade em Botucatu. Ah, Então então eu conheço um pouco ali a região. Passava, nunca fui mesmo, mas via na placa de trânsito, né? Na placa da isso, estrada. isso. Perto de Mojimirim, ali, aquela Isso. região. Então, assim, eu me recordo criança com 7 anos de idade, eu assim andava com shorts, eu não gostava de usar bota. A minha família, todos os meus primos e irmãos tinham bota, eu andava Bota e descalço, calça, você. zero, sem camisa. Aí a Lá família me vai chamava, me chamava de Mogli. Bom, lá Eu, vai o bicho do Mogli, vai mato. lá, Né? bichinho do mato. E eu me encontrava, né, na natureza eu me encontrava. E eu vivi muito, muito esse tempo de observação, né? Uhum. Então eu era muito introspectivo, assim, eu era uma criança que eu não era muito expansiva com seres humanos. Tanto quanto antissocial. Não diria antissocial, mas eu não era assim muito da galera, assim, Sim. sabe? Preferia os seus momentos. Eu preferia meus momentos e eu passava muito tempo pensando, assim. Então quando eu estava com os animais, a minha viagem, assim, meu prazer era estar com eles e Sim. entender como é a comunicação com eles e tudo, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Pô, acho que minha infância foi meio nessa pegada também. Foi nessa linha. Infelizmente, assim, o contato que eu tinha era só de final de semana, no sítio do meu avô, porque, Interessante. porque meus pais não permitiam ter bicho dentro de casa. Sempre gostavam de bicho, mas sempre com aquela ideia, fora de casa. Né? Então, cachorro mesmo meu, eu vim a ter com a Tex, há 13 anos atrás. Então, foi quando eu entrei na faculdade, fiz o meu primeiro ano, tinha 17 anos, fiz meu primeiro ano, completei 18, tirei carta. Eu falei, putz, agora eu tenho carro. Consegui um carro. Eu vou ter um cachorro agora. Meu primeiro desejo era, eu quero ter a Primeira independência, eu quero ter a independência de poder ir para onde eu quiser, para eu poder ter um cachorro, para eu poder levar ele para onde eu quiser. E aí veio a Texas, pô, melhor companhia A da Texas é minha a vida Border. é a boiadeira. A Border tem 6 aninhos e a Texas tem 13 aninhos. Você sabe que os Blue Heelers, eles têm uma genética de extrema longevidade, né? Tanto que a Blue tava no Isso. minizão aí. Mas é mesmo. E longevidade e como que é o termo da reprodução quando tem muito fertilidade? Fertilidade. Muita fertilidade. Isso. Cara, Genes dominantes, né? ela teve uma ninhada de 10. É. É porque assim, eu resolvi cruzar, né? Ter ela como que queria ter cria dela, cruzou, deu 10. Quando eu fui pra castrar de novo, ela já tava prenha de novo, de 12. Entendi. Bizarro, bizarro. A segunda vez eu nem queria, aí ela tava só com os ovócitozinhos só em desenvolvimento, mas tinha 12 lá. Tá? Caraca, mano, ainda bem que encerramos por E aqui. ela cruzou com Com Blue Heeler, um boiadeiro australiano. Mas, enfim, então eu também tive muito essa conexão. Só que só de final de semana. O que me frustrava. Então eu voltava para São Bernardo, porque a família dos meus pais é de São Bernardo, também imigrantes italianos, ficaram por lá, tal. A família do meu avô, do meu pai era mais pro interior, enfim. Então eu tinha um pouco dessa frustração, mas eu fui me desenvolvendo ali. Entendi. E compreendo totalmente o que você está falando. Top. E aí depois veio paixão pelos animais, contato com a natureza, chegou a época da faculdade. 17 anos, prestei um único vestibular, passei. Plá. Em 5 anos eu concluí, 4 anos e meio, né? 4 anos e meio, mas meio de estágio obrigatório, né? Estágio obrigatório. Estágio obrigatório, por incrível que pareça, eu fiz um zoológico. Porque
Durante muito tempo eu me dediquei para o estudo dos animais silvestres, né? E eu tive essa oportunidade de fazer esse estágio curricular, né? E foi uma super experiência, assim, para mim, super experiência. Que show. Você lembra qual que era o zoológico? Zooparque em Itatiba. E tá, tipo, um dos melhores. Isso. É particular, né? Isso. Era, não sei se como que tá agora. É. Mas falam muito bem, eu nunca fui Suíço. visitar. Isso, um casal Isso. gringo que começou a trazer. Que legal. Tá. Queriam essa ideia de conservacionismo e tal. Então ali você também foi seu berço. Foi ali a minha primeira, assim, meu primeiro cartão de visita com a área profissional, trabalhar e tal. E eu fiquei ali, eu creio que uns 2 anos. Eu vi tigre nascer, dei mamadeira para tigre, cuidei de macaco prego. Você teve contato com os idealizadores? Com quem? Com os fundadores? Não, muito Não, já, pouco, já. muito pouco. Ah, tá. Achei que já tinham falecido. Não, ainda. Não, não, eles eram vivos. Muito pouco, assim, a gente via e tal, mas eles Tinham estavam um pouco lá, estavam um pouco lá. Top. E hipopótamos. Depois vieram, não foi tão recente, mas vieram os rinocerontes, eu já não estava lá, mas eu fui lá ver a chegada deles e tal. Show. Você citou que não é uma especialização, então, ainda. Tá no percurso? Vai se transformar? Creio que sim, porque assim, é um caminho sem volta, né? A medicina da longevidade, a medicina funcional integrativa é um caminho sem volta, porque o propósito é muito bonito, né? O propósito é muito nobre, né? A gente fazer os cães viverem mais. É óbvio que todas as áreas da medicina desejam que os cães vivam mais e melhor, né? Mas talvez a gente consiga condensar um número muito grande de conceitos nessa medicina para garantir sempre contando com o apoio de todas as áreas da medicina, né? Sim, exato. Então é uma coisa que realmente eu acho que é um caminho sem volta. Acho, não tenho certeza que é um caminho sem volta. E você acabou, antes de optando por esse caminho, você fez alguma especialização? Não? Era mais geral? Eu na verdade, assim, como todo médico integrativo funcional, tanto na área humana, né, quanto na área médico-veterinária, como é uma coisa muito recente, é uma busca pelo conhecimento um tanto quanto solitária. Então, entender conceitos, como eu disse, né, de evolucionismo, de fisiologia, de bioquímica, de genética, você não encontra isso numa especialidade só. Então você tem que ir agregando de várias áreas, né? Vai abrindo o leque. Vai abrindo leques. Eu no começo logo depois da minha graduação, eu entrei numa pós-graduação de clínica médica e cirúrgica. Então eu me enveredei pelos caminhos da anestesia, da cirurgia e do intensivismo, né? Então no começo da minha profissão, eu tinha um ímpeto de assim, eu não quero que o meu paciente venha a óbito. Eu queria entender quais eram os mecanismos da morte, né? Então assim, eu fiz muitos plantões, eu me dediquei demais ao estudo do intensivismo, ao estudo de entender os mecanismos de como um ser adoece, como um cão adoece, como ele vai embora. E muitos anos vivendo isso, chegou uma hora que assim, eu falei, bom, agora eu preciso entender como são os mecanismos para não deixar ele chegar nisso. Entendeu? Então eu fiz uma rota Foi traçando caminhos reversa, ali, isso. entendi. Pra sair da morte. Para sair. Você quer vida. Pra frente. Exatamente. Boa. Existe cura pra morte? Olha, é assim, eu costumo entender a morte, eu sou um espiritualista por natureza, né? Então, eu acho que a morte não é o maior problema. Eu acho que viver sem sentido é muito pior do que a morte. Então, o que eu luto é para que os cães, que hoje é a espécie que eu mais cuido, para que eles tenham um tempo de vida onde eles possam viver com a dignidade, com a saúde, e que eles possam fazer essa troca que só essa espécie pode fazer com o ser humano, nesse ciclo evolutivo mútuo, né? Eles aprendem com a gente aprende com eles. E eu costumo dizer que é o seguinte, o ser humano talvez seja a única espécie que aprende na dor. O cão aprende no amor. Então eles não precisam da dor e do sofrimento, esse é o meu entendimento. Então, se eles puderem viver uma vida sem dor, sem doenças, sem fraquezas físicas, o propósito é esse. Boa. Pô, forte. Muito legal, muito legal.
Mas, e as pessoas lá, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que a gente escuta mais essa questão de longevidade de lá, né? Mais até do que Europa. Na verdade, assim, o conceito da longevidade, em parte, ele nasceu nos Estados Unidos da medicina humana, mas eu poderia dizer hoje, com alguma segurança, que o Brasil é um celeiro. A Entendi, medicina brasileira é um celeiro. entendi. Mas o que eu ia perguntar é que, assim, a gente escuta muito esses termos de lá, e lá eles estão realmente buscando a vida eterna. Sim. Existe essa possibilidade? Difícil, É né? difícil. Porque acho que a gente vai começando a virar meio que uma geleia, né? Com o tempo. Porque assim, envelhecer, né, viver muito, mas sem qualidade também eu não vejo vantagem. Exato, Não exato. vejo vantagem. A gente tem aí alguns centenários, né, que se a gente for estudar, se eu não me engano, tem a última centenária foi Jeanne Calment, foi uma francesa que morreu com 125 anos. E assim, os últimos anos foram talvez muito difíceis, né? Puxado, né? Então, a gente deseja que eles vivam muito, mas que eles possam ter uma curva entre o nascimento, em termos de qualidade, até o desfecho da vida, com ápice de qualidade, Todas as eras sendo muito bem cuidadas. sem doenças. Legal demais. Existe uma diferença entre senilidade e senescência. A senescência é o processo natural de envelhecimento. A senilidade é o processo do envelhecimento através da doença. Então a gente deseja que os animais vivam uma senescência natural. Sem. E aquela velha história que todo mundo deseja, né? Eu quero que o meu cão viva muito, viva bem, e quando chegar a hora dele, ele vai embora dormindo. Que é o Por um sonho de processo todo mundo. natural. E aí a vida eterna, eu acredito que ela continua, porque no nosso coração a gente nunca esquece. Boa. Então a vida continua, né? Verdade, boas memórias. Ninguém né? nunca esquece do seu próprio cão que partiu. Quem ama de verdade não esquece. Exatamente. Qualquer outro bicho, né? Engraçado que às vezes a gente tem uma conexão, em relação a isso, a gente tem uma conexão mais forte com o animal do que com próprias pessoas, né? Sim. Engraçado. E a gente vê isso aí também acontecendo cada vez mais na questão parental, né? De pais e filhos também, em relação. Sim. As pessoas estão deixando cada vez mais de lado os filhos biológicos e agregando cada vez mais ao lado dos pets. Famílias multiespécie. E às Já vezes existe esse conceito. já é forte, forte. A maioria dos meus clientes, pô. É. Dificilmente, assim, antigamente quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, lá por volta de 2015, eu via o quê? Meus clientes adotando ou comprando cachorro e tendo problemas com os próprios filhos. Ah, é? Então, tipo, poxa, Luiz, eu precisava da ajuda na adaptação, meu cachorro rosnou pro meu filho e tal, mas hoje em dia, nada. Não, né? Difícil encontrar família com criança, né? Então, nesse meio aí de acabei de comprar um filhote, óbvio que tem, né, pessoal? Tem crianças nascendo, obviamente, mas nesse meio, acabei de comprar um cachorro, difícil encontrar uma família com criança. Agora eu acho que você deve enfrentar um desafio muito grande, que é conseguir fazer o maior número de pessoas entender essa conexão com a natureza dos cães, né? Nesse quesito, né? Com certeza. Da transferência de uma certa... A gente não tirar a natureza do... Explicar os benefícios de ter um cachorro conectado, cachorro, gato, papagaio, conectado com a natureza. Sim. Porque assim, Com a própria natureza com a deles. própria natureza deles e também com o que rodeia ali, Sim. né? Porque assim, hoje você vai para os grandes centros metropolitanos, dificilmente você vai encontrar natureza Sim. genuína. Mas você pega, por exemplo, um Parque Ibirapuera. Pô, tem inúmeros clientes que moram do lado do Parque Ibirapuera que nunca pisaram com o cachorro no Parque Ibirapuera. Entendi. Por quê? Não tem condição, Luiz, porque ele rosna, porque ele briga, porque ele não é sociável, porque a gente se estressa, ele puxa a guia, tal, ele para, não anda direito. Você fala, cara, então esse cachorro está totalmente desconexo Sim. com o que ele nasceu para ser. Entra nesse ponto que você acabou de falar. E a minha batalha é para fazer com que as pessoas entendam o que eles são, e não o que as pessoas querem que eles sejam. E isso que é o maior trabalho. É isso aí que eu acredito. Projeção e introjeção. Isso. E eu não trabalho mais com pet, trabalho com pessoas. Entendi. Desde 2018 mudei um pouco esse conceito. Eu falei, eu preciso parar de aprender sobre Você comportamento educa pessoas. animal. Preciso parar de... Provavelmente você também. Sim. Mas eu preciso parar de me preocupar em aprender cada vez mais sobre animal. Óbvio que sempre aprendendo. Eu preciso focar um pouco mais em pedagogia. Entendi. Aí eu saí um pouco do caminho zootecnista, aprendendo sobre comportamento animal. Entrei mais no quesito Psicologia. psicólogo, aprendendo sobre pedagogia, né? E acho que um grande diferencial da metodologia Zúculo hoje é
o quê? Fazer com que as pessoas entendam que o que eu estou falando ali não é para você seguir o beabá, é para você entender o conceito e você consegue aplicar a sua maneira. Entendi. Acabei de fazer uma aula super bacana, Isso gera independência também. total independência e conexão. Porque a pessoa entende o que ela está fazendo. Não é tipo, vou fazer porque me Copia e falaram. cola, é. Isso, vou fazer porque me mandaram fazer. Uma coisa, eu acabei de fazer uma aula, uma consulta comportamental para um casal que acabou de comprar um cachorrinho, um Dachshund. E eles falando assim, poxa, Luiz, eu falei assim, como que eu posso ajudar vocês? Luiz, a gente já procurou um monte de coisa na internet. Daí eu já falo, meu Deus, isso me dá um frio na espinha. Porque provavelmente vocês já pegaram várias receitinhas de bolo, não é? Ah, já, Luiz, a gente sabe que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. Mas vocês entenderam o porquê que vocês não podem? Porque se você não entender o porquê, você vai fazer de um outro jeito. Você vai tentar burlar essa regrinha. Porque aquela história, assim, ó, eu fiz um post recente no Instagram sobre chegar em casa fazendo festa. Todo mundo. Ah, mas é tão lindo, Pico de eu gosto euforia. tanto, tal, blá, blá. Vi na internet que não pode mesmo, tem que ignorar, não pode tocar, não pode olhar, não pode falar, tal. Mas você entendeu o porquê? Deixa eu te explicar o porquê. Se você faz com que esses 5 minutos, nem 5 minutos, mas 1 minuto, seja o momento mais feliz do dia do cachorro, falando de hormônios, né, e comportamento relacionado a hormônio, ele vai acabar entendendo que o quê? Eu tenho que esperar por esse momento. Só que a espera do cachorro não é uma espera, é uma angústia, Sim. é uma ansiedade. E a ansiedade vai correndo. Bom, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje. A ansiedade vai correndo de dentro para fora. Tem cachorro que começa a se mutilar. É. Só de ouvir a mulher colocando salto e o homem colocando cinto, o cachorro já começa a ficar doido. Fala, putz, vamos sair. Não é moletom, não é chinelo. Ferrou. Vou te explicar um pouco mais esse processo. É legal, é legal. Muito bom. Eu gosto bastante de conversar com as pessoas, treinar as pessoas. Educar pessoas. Como que é o meu lema? Eu sempre esqueço, mas é treinando animais e educando pessoas desde 2012. Que interessante. Melhor coisa que a gente faz. E você sabe que nesse quesito ansiedade, por exemplo, uma das vias, né, das vertentes que a gente olha na medicina da longevidade, por exemplo, a gente entende muitas vezes que às vezes os cães podem ter algumas, inclusive até algumas deficiências neuronais quando eles têm ansiedade. Então, vou dar um exemplo, a vitamina B12. A hipovitaminose B12, ela é extremamente comum em cães ansiosos. Então, um cão que tem um déficit dessa vitamina ou déficit de outras vitaminas, como a vitamina D3, que é um hormônio, ele pode ter uma redução dos níveis de neurotransmissores. Então, ele fica com uma suscetibilidade muito maior ao estresse e à ansiedade. Virando meio que um fluxo contínuo. Um ciclo químico, neuroquímico, vicioso neuroquímico. Então, é muito importante também, isso é uma coisa muito legal, viu, Luiz? Essa conexão do trabalho entre comportamentalistas, né, e médicos veterinários, essa conexão é muito importante, né? E eu acho que são áreas que se falam pouco, né? Muito pouco. Divisão se fala muito pouco. Muito pouco. E é triste isso. É. Eu faço um trabalho legal de tentar fazer cada vez mais parceria. Eu tenho um programa dentro da empresa que é o de parceiros. Tem canis, tem médicos veterinários e tudo mais. Pra quê? Porque eu tenho que fazer as pessoas... Tenho que fazer, não, é errado falar assim, né? Mas meu objetivo é fazer com que toda a cadeia entenda a necessidade e não que vire algo supérfluo que a gente faz quando o BO apertou. Sim. Então, por exemplo, canil. Eu ofereço para os canis parceiros uma consulta comportamental na faixa. Para que ele possa oferecer para o cliente dele. Para que quando o cara concretiza a compra, ele já possa fazer uma consulta comportamental mesmo antes da chegada do filhote. Só ali a gente já resolve um BOzaço. Tenho certeza também, explicar um pouco mais sobre longevidade antes mesmo do cachorro chegar. Muda tudo. Totalmente. Totalmente. A escolha da cama até o que vai ser a rotina de passeio. Sim. Legal. Por isso que eu falei, eu tenho certeza, já estou sentindo que vai ter muita coisa legal para a gente poder debater daqui para frente, né? Maravilha. E construir junto também. Voltando um pouquinho, a sua história, então, aí você entrou para a medicina da longevidade. Hoje, qual que é o seu grande objetivo? Se manter nela, ampliar para outros lados? Qual que é o seu próximo grande projeto? Olha, na verdade, assim, a minha mente é uma mente que, apesar de eu ser uma pessoa calma, a minha mente ela é um turbilhão de emoções o tempo inteiro. Então, eu tenho, assim, grandes sonhos, né?
E eu digo que assim, quando a gente consegue fazer cada ser humano mudar a sua forma de enxergar o indivíduo, já é uma grande conquista. Então, a gente está expandindo muito esse conceito. Então, eu diria que hoje talvez meu maior projeto é levantar essa bandeira, né? Com todos os outros médicos, né? Ajudar a levantar essa bandeira, né? Uhum. Para que isso seja muito mais conhecido, para que isso seja muito mais próximo das Palpável. pessoas, palpável para as pessoas. Eu vou ser bem sincero, eu acho que eu nunca tinha ouvido esse termo dessa forma. A gente escuta muitos médicos falando sobre longevidade, Sim, mas não a medicina da longevidade. Então, legal, acho que tá com, pelo menos a sua capilaridade me atingiu. perfeito. Conheci pelo Instagram, eu comecei a acompanhar lá, falei, pô, da hora o trabalho e o papo que você passa, né? Mas legal. E aí você tá fazendo isso aumentar cada vez mais. Mas eu sou um prematuro em Instagram, um bebê É prematuro em nada, é Instagram. nada. Você sabe que assim, eu me sinto assim porque o Instagram ele nasceu de uma brincadeira, assim. Sim. Né? Eu nunca me imaginei expandindo essa coisa de mídia e tal, isso não fazia muito parte de mim. Mas a hora que você entende o poder de escalar e de chegar a mais pessoas, esse poder é um poder que você fala, bom, se o meu propósito é esse, eu preciso vencer os obstáculos que estão a mim, né? Então, obstáculos vários, né? Então, assim, o que que as pessoas vão pensar? Será que eu vou me sair bem? Eu cheguei a um determinado momento que eu falei, bom, isso para mim é supérfluo. O que mais Mínimo. importa para mim é o propósito. Então, eu vou entregar o que tiver que entregar e com a verdade que eu acredito, né? Então, eu procurei fazer isso e Essencial. É, eu e minha mulher, a gente tem uma mentoria que chama Sucesso Digital, que a gente ensina as pessoas a usarem melhor as redes sociais, né? Minha mulher também trabalha diretamente com isso. Cara, eu sempre tenho uma mensagem que eu passo logo na primeira mentoria, que é o seguinte. Quantas pessoas atendem uma consulta sua? Quantas pessoas acompanham um atendimento meu? o dia tem 24 horas, né? Uma, duas, três pessoas no máximo. Então minha capilaridade, se eu estivesse vivendo fora do digital, seria mínima. Sim, Você falou a palavra certa, propósito. Qual que é o meu propósito? Fazer com que todo mundo entenda como lidar melhor com seus próprios animais. sim, Acabar com os problemas comportamentais no planeta. Pô, de duas em duas pessoas vai ser difícil vai. atingir 8 bilhões de pessoas. Mas você vai começando a jogar na internet daqui, dali e por aí vai, fica muito mais fácil. Semente espalha, né? Exatamente. Então, uma consulta é infinitamente menor do que uma aula para uma sala, que é infinitamente menor para uma palestra, para um auditório e tal. Não em qualidade, em quantidade de pessoas, capilaridade. Sim. Né? Até chegar num estádio de futebol, até você poder estar falando para o planeta inteiro. É. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Tem gente que trava, sabe por quê? Exatamente a primeira coisa que você falou. Vergonha do que os outros vão pensar. Sim, muito. Pô, por quê? Quem é que está com a razão aí? Né? Quanta besteira que a gente escuta. E isso é um exercício, na minha humilde visão, assim, eu acho que isso é um exercício da gente não dar muita voz pro ego, nem pro lado bom, nem pro lado ruim, nem pra audiência, nem pra haters, talvez, né? Sim. Então, eu sempre procurei entender que qualquer coisa que tivesse aliada ao ego, que bacana, muita audiência ou pouca audiência, propósito. Eu quero que mais cães vivam a vida que eles merecem viver. Boa. É isso aí. Muito bom, sensacional. E aí também a grande questão é, você hoje atende de que forma? Como que funciona um atendimento seu e como que os clientes te procuram? Olha, eu tenho uma clínica, né, um espaço físico, que eu estou há 17 anos, Campinas em mesmo. Campinas mesmo. Então eu atendo lá, geralmente eu construí a minha agenda nos últimos anos com um volume muito mais reduzido, exatamente porque a minha consulta, assim, eu procuro entregar muita informação. Então a minha consulta, ela não é uma consulta na qual eu estou somente operacionalizando ações com o cão. Uma vacina. Eu estou entregando conceito para as famílias, porque eu também tenho essa verdade comigo que por mais que eu receba uma família e não necessariamente eu vá cuidar da vida daquele indivíduo, porque hoje a gente recebe pessoas do Brasil inteiro, então tem pessoas que vêm de muito longe, tem pessoas que vêm de outros países. Eu falo, bom, pode ser que não seja eu que vá seguir, mas eu quero entregar os conceitos para que essa pessoa saiba fazer as escolhas corretas. Precisa pensar Exatamente. com a Eu mesma quero linha que você gosta.
Eu quero fazer as pessoas pensarem, eu quero entregar dúvidas para que elas consigam, né, elaborar dentro delas qual é o conceito que realmente vai fazer o cão delas viver muito com muita ciência, muito embasamento, né? Então eu construí uma agenda com poucos atendimentos, né, mas com um range de pacientes muito grandes, então a gente é super organizado. E consultorias online e mentorias também, né? Hoje eu faço mentoria para veterinários, né? Eu ainda não abri mentoria para tutores. Uma boa. É uma A boa. gente poderia pensar até alguma coisa em conjunto, Pois é. integrativo ali. Boa. Eu procurei, assim, em algum momento eu procurei tentar entender como atingir, né? Como atingir o maior número de pessoas, qual a linguagem, né? Sim. Para veterinários talvez seja um pouco mais fácil, né? Porque é uma área profissional, você tem como aprofundar, você tem como, enfim, dissertar um pouco mais. E Teria que pensar ali um pouco mais em lecionar, mais uma aula mesmo, né? Então sim, teria que ser um negócio videoaulas, alguma mais coisa. mastigado, mais simples, para a pessoa conseguir aplicar coisas poucas e ver melhora, É né? porque nas minhas consultas eu sempre procuro o que as pessoas fazem, eu sempre pergunto o que as pessoas fazem. A pessoa fala, eu sou engenheiro, eu sou químico, eu sou advogado. E quando eu vou fazer alguma explicação, eu procuro tentar trazer para a realidade dela, né? Sim. Então, É a melhor forma. porque você tem que tornar aquele assunto um pouco mais próximo, né? Então, eu acho que uma das características também de qualquer profissional, mas seja na área médica, seja na área de comportamento, seja em qualquer área, é você tornar um pouco mais tangível a informação, né? Sim. Então, eu procuro sempre me doar nesse ponto para tentar usar recursos, né, que vão ser mais palatáveis, mais palpáveis para as pessoas. Sim. E qual que é o problema que você mais recebe, assim, as perguntas que você mais recebe? Difícil eu conseguir imaginar, mas assim, Não tem aquela queridinha, tipo, como fazer xixi e cocô no lugar certo? No meu caso seria essa. você sabe que da parte de comportamento hoje, eu não recebo tantas perguntas quanto eu recebo, por exemplo, de dúvidas em relação a sintomas, né? Então, assim, talvez até por, por as pessoas estarem sedentas procurando saúde e eu sendo um polo, né? Eu sendo Uma uma referência. referência talvez disso, Sim. eu acho que as pessoas elas procuram condensar o máximo de informações que elas podem extrair melhor naquele horário que elas vão estar juntos, Uhum. né? E o que para mim de certa forma é muito importante, é muito bacana, porque não dá para abordar tudo, né? Em Sim. 1 hora e meia de consulta você não consegue abordar toda a esfera que remolda o universo de um cão saudável, né? Então as pessoas focam muito, então assim, é muito exame, é muito sintoma, Entendi. né? Então assim, Aqui, quando eu fiz a pergunta, que assim, pra mim, as pessoas vêm sempre com um ponto de interrogação gigantesco. Mas no seu consultório não. Então a pessoa ela vem aberta pra realmente aprender. Será mais ou menos isso. as pessoas vêm com muita queixa de saúde, né? Entendi. Então assim, os animais eles chegam para mim e os animais estão sem saúde. É nesse pique. É nesse pique. Entendi. Não é que Não assim, tem, não tem, não tem moleza assim, Entendi. do ponto de vista de ter que resolver coisas que eu não digo que são simples, porque tudo é complexo quando você vai entender a natureza, a mentalidade de um cão. E nesse quesito, por exemplo, o xixi no lugar errado, ele tem a sua complexidade enorme, né? Quando você vai falar da relação humano-animal. Porque não é bacana você ter um cão fazendo xixi na cortina e você ficar com cheiro de xixi dentro de casa. No sofá, no tapete que sua criança brinca. Exato. Isso também tem muito a ver com a longevidade pelo seguinte: se essa pessoa não souber trabalhar com esse cão, o que vai acontecer? Ele vai começar a dormir fora de casa. E fora de casa ele vai ter um outro fenótipo acontecendo com ele. Então Sim. tudo faz parte da longevidade. Mas pelo fato das pessoas virem sedentas procurando saúde, às vezes eu não troco tanto uma ideia com esse tema, até porque eu acredito que as pessoas busquem, né, essa parte comportamental e tal. Quem é interessado hoje, né, as pessoas estão sedentas por informação, né? Sim. Mas eu recebo muitas queixas, né? O meu cão dorme muito, o meu cão vomita demais, o meu cão tem diarreia crônica, o meu cão tem fadiga.
E eu tenho um questionário na minha consulta. Antes da pessoa vir para minha consulta, eu tenho um questionário Digital mesmo. digital que ela responde, são mais ou menos umas 25 perguntas. E antes do meu paciente entrar na minha sala de atendimento, eu já mapeei boa parte de todas as perguntas que eu faria para essa pessoa durante a consulta. Então eu procurei otimizar, Claro. até em respeito às famílias, para que a gente não perca tempo perguntando para todos as mesmas coisas. Sim. Eu já entender um pouco do escopo do que aquele indivíduo está vivendo, né? Sim. Então, tempo de sono, quantas vezes faz exercício, quanto tempo dura o exercício. Até porque se você perguntasse isso no consultório, acho que 90% das pessoas não saberiam responder de bate-pronto. Ou talvez tentariam me agradar dizendo que passeia mais do que passeia. Também. É importante que a pessoa tenha um momento de reflexão ali e falar assim, putz, pra quem que será que eu vou mentir, né? Será que eu vou mentir pro doutor ou vou mentir pra mim? Então vamos falar o real, né? Exatamente. Olha, eu gostaria de convidar as pessoas a entender, as pessoas que são apaixonadas e querem realmente fazer a diferença na vida dos cães, convidar essas pessoas a estudar mais sobre como os animais chegaram até aqui. Porque a gente não pode viver uma superficialidade de querer os animais do nosso lado, entregando tudo que eles naturalmente vão entregar, sem a gente entender tudo que eles necessitam, tudo que envolve a saúde, o equilíbrio e a vida longa de um cão. Então, o ser humano, por natureza, ele, né, o self, né, o ego, a gente tem uma tendência a querer ser suprido. E a gente tem uma tendência de, quando a gente vai suprir, a gente trabalhar um pouco do que Freud explicava, que é projeção e introjeção. Eu acredito que o meu cão pensa isso, portanto eu reforço isso em mim, né? Eu projeto e introjeto. Então, assim, convidar as pessoas a se debruçar um pouco mais sobre o evolucionismo, sobre qual é a história dos animais, né? Da onde eles, quais são os descendentes, como que aconteceu para os nossos animais estarem aqui hoje vivendo com a gente. Então, eu acho que isso resolveria uma série de dúvidas que as pessoas têm. E mitigaria vários erros. Muitos problemas, muitos problemas. Você tem um projeto disso? Você ensina isso também? Pô, faça o convite diretamente, então, pessoal. Eu tô em processo de gravação de um infoproduto, Que legal. um start para médicos veterinários e para tutores, para a gente tentar resgatar um pouco da essência dos animais e, consequentemente, resgatando essa essência, a gente desenvolver os conceitos corretos, o conhecimento correto para fazer eles viverem mais. Show de bola. Show de bola. Então vai ser uma viagem pelo tempo explicando o que é um cachorro. É mais focado para cachorro? Sim, só cachorro. Só cachorro. Só cachorro. Legal. Mas também, assim, a gente fala muito dessa questão de divisão, né? Cachorro, gato, papagaio, peixe e tal. Mas o conceito por trás é basicamente o mesmo? O propósito é o mesmo, mas o que muda no conceito, basicamente, são conceitos fisiológicos e genéticos. Então, quando a gente pega uma ave, quando a gente pega um gato, um exemplo, por exemplo, os gatos, eles são carnívoros estritos. Então, por exemplo, o cão, ele tem uma capacidade maior de, por exemplo, estocar glicogênio no fígado e nos músculos, né? O gato tem menos essa capacidade. Então, o gato, no processo de evolução dele, ele teve que ser um predador muito mais eficiente, porque ele tem que comer com uma frequência maior. Então, os cães, os canídeos, são seres que eles conseguem passar mais tempo na natureza sem se alimentar, né, em um jejum intermitente. Então, quando a gente vai penetrar no conceito da longevidade, a gente vai ter que se debruçar sobre essa fisiologia, entendeu? Entendi. É legal saber disso aí, porque tá totalmente atrelado também a questão da longevidade. Mas o que eu quis dizer, mais ou menos, uma pinceladazinha, é que, beleza, então a gente precisa entender que para a gente alcançar uma boa longevidade, temos que respeitar as características específicas perfeito. de alimentação, por exemplo, Perfeito. de um cão. Perfeito. Se eu fosse aplicar para um gato, seria uma outra coisa. Mas a grande matéria, a alimentação, rotina alimentar, é o conceito por trás. Sim, o universo. Boa, legal. Tem um negócio que eu bato bastante, que é assim, as 4 primeiras coisas que eu faço de alteração e análise nos casos que eu atendo. Primeiro, rotina alimentar. Se tiver bagunçado, esquece, não tem como você ter um bom comportamento se a base do animal não está ok. Depois, rotina de exercícios. Perfeito. Isso aí também dá uma aliviada boa, né? Você constrói uma boa rotina de exercício
E exercício está altamente conectado à alimentação, se a gente fosse levar lá para trás, Isso. né? Para o animal poder O comer. exercício precede a alimentação. Eles Matou. liberam orexina no cérebro, hormônio da fome, hormônio do apetite, né? Leptina, grelina, adiponectina, todo o ciclo hormonal, toda a cadeia dos neurotransmissores, ela é hiperestimulada pelo exercício. Faz com que ele tenha mais apetite, vai Isso. se desenvolver melhor. Depois, rotina do sono e do descanso Perfeito. e rotina do treino. Então são os 4 pontos, são as 4 rotinas que a gente precisa aplicar. Ah, mas rotina do treino? Você acha que eu tô falando, eu vou aparecer na sua casa 2 vezes por semana e tchau, obrigado? Não, tem que praticar também. Até porque, como eu disse, o treino é pra pessoa, não é pro cachorro. Que eu chego na casa do cliente, negócio aqui, negócio ali, o cara fala, caraca, já mudou meu cachorro. Eu viro as costas e vou embora. Não sou eu, não é o cachorro, é a pessoa não sabe o Mudou que o fazer. padrão. Entendeu? Muda o padrão. Então esse é um quesito legal. Pô, mas que bacana isso daí. E isso daí vai virar curso, um infoproduto pra quê? Pra Hotmart da vida? Provavelmente assim, eu sou um leigo completo nisso, né? Então eu tive que, acredito no último ano, o pouco tempo que eu tenho, eu tentei estudar, eu tentei conversar com pessoas que são do meio, coletar informações e referências, porque eu também não queria que fosse uma coisa hiper, ultra, mega profissionalizada, até para descaracterizar a essência do que eu estou fazendo, que é assim, é começar lentamente a semear isso, né? Essa convicção. Então eu falei, bom, eu vou respeitar o processo, eu vou aprender Não. de pouquinho em pouquinho, né? Eu tive alguns convites para parcerias maiores, então eu falei de pessoas que às vezes não eram do ramo e queriam entrar, eu falei, bom, eu vou um pouquinho mais lento e tal, E até você para tá falando, entender. você tá falando por conta? Sim, Olha que legal. Eu sou mais adepto disso também. A gente recebe o nosso e-mail, conforme vai crescendo um pouquinho nas redes sociais, pra quem não entende muito bem, vai recebendo muito no DM. Nossa. Nossa, vamos lançar um infoproduto. Vamos, é. Vi que você está super preparado para esse Isso. mercado. Tal. dia sim, dia sim. Dia sim. Isso. Vamos fazer um lançamento, 6 em 7 e tal. Você fala, puta, mano, isso aí. E lá no passado, acho que 2018, quando eu fiz o meu primeiro infoproduto, foi com uma empresa que me conquistou dessa forma, mesmo eu sendo muito reticente. Não quero. Os caras foram, vamos fazer. Bom, me convenceram. Cara, mas eu não tive uma entrega. Não foi legal. Tem gente que me conhece hoje nas redes sociais por conta desse curso, gostam muito, mas eu falei assim, putz, mas não é minha pegada. Aí eu comecei a produzir totalmente por conta, do jeito que eu gosto e tal. Foi bem melhor, eu preferi, né? Mas faz tempo que eu não produzo um vídeo, um infoproduto, sentado, explicando tal. Eu tenho feito, sabe muito o quê? Pego o meu curso presencial e transformo em online. Gravo e jogo para online. Não é a mesma entrega também, porque às vezes você está vivendo uma experiência no presencial aqui que pelo menos não dá para transferir. Para fazer um online mesmo tem que ser um online. Então aqui, opa, pega Formalizar o negócio. isso, pega esse slide, mostra, você vai receber esse slide na sua casa também, olha assim, olha assado, é mais legal. Boa. Fiquei Pô, interessado. eu agradeço, porque eu estou aprendendo aqui. É Bacana ouvir isso, porque eu fiz isso de uma maneira instintiva, assim, né? Procurei esse caminho de uma maneira instintiva, mas ouvindo você que já viveu esse processo, e realmente é bacana. E é frustrante quando você entra como empresa. Eu fiquei frustrado pelo menos. Prometem um monte de coisa, vão te ajudar nisso, te ajuda naquilo, tal, te dá benefício daqui, te dá benefício daqui. No final das contas, cara, é você gravar o seu conteúdo com o seu conhecimento e aí, galera, cadê? Entendeu? Isso me deu uma travada. Aí eu comecei a seguir mais por conta mesmo. Entendi. Tem boas empresas, tá? Tem, né? Não tô jogando todo mundo mesmo Não, fala lógico. comum ali. Tem boas empresas que fazem isso. Só que assim, cara, você é inteligente, você tem seu conhecimento, pegou uma câmerazinha, gravou, plau, acabou. Uma coisa até que eu tô em processo é de ter um filmmaker junto, porque eu fiquei pensando o seguinte, né? Falei, bom, se a cada momento que de repente o meu raciocínio não tiver a fluidez correta, eu tiver que parar e editar, eu tô perdido. Então vou contar com uma pessoa nessa linha aí, enfim. E uma dica melhor ainda, tá? Mesmo o raciocínio quando ele divaga, é válido. É válido, deixa lá no meio. No final, conclui o que você está pensando. Olha a dica, né? Esse cara brisando aqui, né? Mas conclui o seu raciocínio, mesmo que ele tenha devagado. Fala, pessoal, desculpa. Fugi um pouco do tema, mas vamos retomar da forma
que eu gostaria. E vai. O pessoal vai adorar. Para ser fluido, para ser espontâneo, né? O pessoal vai adorar, porque vai falar assim, caramba, olha, entrei aqui na mesma conexão do doutor. Mas eu percebi também que não era tanto isso que ele queria falar. Voltamos junto. Você faz o caminho junto. Esse também é um outro problema meu. Quando eu criei o canal no YouTube, esse canal que a gente está usando hoje, ele é desde 2012. 2013. Caramba, 11 anos. 11 anos. E eu produzia conteúdo do jeito mais... E eu tinha muito essa cisma. Puta, Tem que estar perfeito, tem que ser legal, eu não posso, enfim, tem que cortar, corta, começa de novo. E se eu soubesse que o que eu entreguei ali não estava nem um pouco perto do perfeito, e eu me preocupei demais, putz, teria sido muito mais fácil. Né? E hoje eu percebi já que o grande caminhar, quando as pessoas gostam realmente do nosso conhecimento e querem aprender com ele, cara, mesmo quando a gente divaga, a turma tá ali. Vamos junto. Legal. Entendeu? Isso é mais legal. Vai ficar bacana, eu vim fazer um podcast e ganhei uma mentoria. Não, que isso, eu que estou aprendendo aqui, pô, sai dessa. E você vai perceber também que você vai gastar menos tempo e você vai ter mais produto. Entendi. Né? Manda bala. Arrepia. Show. E me fala, se assim, hoje você explicou um pouquinho da questão da consulta e tal, mas eu gostaria de entender também uma coisa. Você continua os seus atendimentos ou você faz essa consulta, encerra, a pessoa volta para casa, aplica tal? Como é que eu tenho uma teoria comigo que é o seguinte, eu falo isso para todas as famílias que me procuram. O meu trabalho vai estar bem feito quando você não precisar mais de mim. Então eu procuro não criar um vínculo sistemático com as famílias. Sim. Porque isso é cansativo, né? Quando você está querendo buscar saúde e você tem que toda hora, aí vai, um retorno, uma reavaliação, isso vira um ciclo, uma dependência. Eu acho isso péssimo, eu não acho que isso cria assim, os ingredientes corretos para essa família falar, ok, eu sei que eu estou entregando saúde, eu sei que eu estou no caminho correto, mas eu não preciso ficar indo aí toda hora, né? Então, geralmente, o que eu faço? Eu faço a avaliação e cada vez mais a gente está se especializando, eu e minha equipe, a gente está se especializando em filtrar um maior número de informações para que a família vá uma vez só no meu consultório e eu entregue a cartilha, o manual de instrução para a longevidade daquele cão. Sim. E um manual de instrução nunca é igual ao outro. Eu sempre acredito, e a gente tem essa verdade com a gente, que a medicina da longevidade é uma medicina que olha para o indivíduo. Então, hoje, em média, eu faço uma consulta, solicito geralmente uma bateria de exames, sento com essa família de novo e falo, eu quero ver vocês daqui 3, 4 ou 6 meses. Uhum. Se essa família veio, a gente atingiu a meta, eu traço metas para os meus pacientes, meta de peso, meta de exames, meta de percepção de saúde, eu costumo dizer que é um tripé, a longevidade é um tripé. É a percepção do médico, eu tenho que ver meu paciente, olhar o score corporal dele, olhar a anatomia dele, olhar o brilho no olhar dele, fazer uma semiologia muito bem aplicada, auscultar esse paciente e falar, ele está no caminho. Eu tenho que executar exames e corroborar com o meu pensamento. E eu tenho que chamar a família e falar qual é a nota que vocês dão de 0 a 10 para a saúde dele. Se eu somar esse tripé e tudo estiver conectado, eu falo, a gente está no caminho correto. Entendi. Então virou um método, né? Uhum. Mas tudo dando certo, a gente atingindo as metas, geralmente eu vejo pacientes ou 2 ou 1 vez por ano. Entendi. E olha só. Mas tem alguma troca de contatos? Não. WhatsApp, você fala? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Inclusive... Instagram também, provavelmente. Instagram também. Inclusive, assim, eu comecei um processo de educação para ansiedade humana. Sofro desse mal também. Eu tive que me especializar em colocar um certo limite nas famílias, porque o que eu percebi? As pessoas estão tão sedentas por informação que quando elas encontram a informação que preenche tudo aquilo que elas estavam procurando, elas falam, nossa, isso superou as minhas expectativas. Em vez de elas relaxarem, elas vão para um... Querer arrumar mais problema. Eu falo muito disso. A gente soluciona problemas e eles não param de vir. Isso. E fica nesse ciclo também. Bom, eu sempre tento colocar um ponto final na história, a ponto de chegar para o cliente e falar assim, ó, seu cachorro não tem mais problema, você também não tem mais problema, posso continuar vindo sem problema nenhum, até porque eu gosto, é bom, é produtivo, sim. Mas vai ensinar coisas legais.
Porque eu não sou aquele adestrador que vou chegar na casa do cliente, o cachorro tá fazendo xixi no lugar errado, ou tá destruindo o apartamento, não parar de latir, e vou ficar ensinando ele da pata, girar para um lado, girar para o outro. Eu entro para resolver problemas. As pessoas não me chamam para ensinar gracinha. Já sabem como funciona o protocolo. Truques, né? Isso. Então, quando você tem um BO, você me chama, eu vou e eu resolvo. E aí, depois que a gente resolveu, eu posso ensinar. Pô, trabalho com show dog desde que me conheço de criança, faço agility, os carambas. Posso ensinar seu cachorro a ser um ninja. Mas eu não vou ficar entrando na sua casa para ficar ensinando gracinha. Porque a gente vê que virou meio que uma manobra do mercado também. Sou adestrador, mas eu não sei resolver problemas. Então a gente começa a ensinar coisinhas. Eu passo ali 2, 3 meses, a pessoa enche o saco da minha presença, porque tá vendo que o problema não está sendo solucionado. Mas tá bom, já foram 3 meses. Vamos pro próximo. Entendi. Entendeu? É ruim. É um câncerzinho pro nosso mercado. Quando eu tive que me especializar na ansiedade das pessoas, nessa linha de que quando as pessoas têm contato com a saúde, com tudo que envolve a saúde, e os cães melhoram, um dos efeitos colaterais que existe na mente das pessoas é que quando elas entendem a complexidade do que é a vida, a mente delas entra num looping, né? Então assim, e isso até cientificamente, né? Aconteceu um pouco até no pós-pandemia, né? Muito, né? Muito. As pessoas se darem conta do quão a vida é efêmera, né? Aquela história que Albert Einstein disse, né? Estar vivo ou é um acaso ou é um milagre diário, né? Então, se a gente parar para pensar aqui, enquanto a gente está conversando, a Texas está ali, as nossas células estão se replicando em milésimos de segundos, o nosso DNA está sendo replicado pelo RNA mensageiro, o nosso coração está bombeando sangue, está entregando oxigênio. Então, a hora que... Se a gente for além, que tem raios do sol chegando de um jeito bizarro, batendo na atmosfera num ângulo que pode afetar... Ressonância de Schumann funcionando. A vida é um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre. Então, assim, uma pessoa que é da área de exatas, é um engenheiro que faz cálculo estrutural de pontos, que é um trabalho extremamente complexo. Mas a hora que ele se dá conta que o amor da vida dele, que é aquele cão, que representa algo que nada, não há dinheiro no mundo que compre, e ele começa a entender a complexidade do que é a biologia daquele ser, mesmo aquele ser melhorando, a mente dele tende a... Mas e se acontecer isso? Sim. E aquilo? E as pessoas às vezes entram numa certa paranoia, assim, entendeu? Tanto que eu tenho uma... Eu costumo educar as pessoas com uma teoria que eu desenvolvi, que é a teoria 80-20. A teoria 80-20 é o seguinte: a pessoa chega no meu consultório e muitas pessoas se emocionam, né, quando o cão melhora, ou quando está na primeira consulta e começa a entender o que está acontecendo com o organismo dele, por que ele tem sintoma, por que ele não tem saúde. E eu digo que quando a gente consegue virar a chave, colocar no trilho da longevidade, baseado nesses tripés, percepção do médico, exames laboratoriais corretos e percepção da família, eu falo, olha, você entrou aqui e a sua vida era 80% do tempo você se preocupar se a saúde do seu cão estava boa ou não. E você aproveitava a jornada com o seu cão 20% do tempo. Agora você vai virar esse jogo. Você vai se preocupar 20% do tempo, você vai usar 80% do tempo para pegar o seu cão. Você vai viajar, você vai curtir a natureza, você vai viver. Até porque, mesmo um indivíduo que tem uma saúde plena, a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Então, a vida é aquela história, né? Qual é o melhor lugar para estar? É aqui e agora. Sim. Então, eu ensino muito isso. De Estoicismo total. Estoicismo, vive o agora. Ah, mas e se o meu cão com 10 anos, mas ele tem 1? Você vai sofrer por 9 anos? Você vai sofrer por 9 anos. Vai curtir por 9 E aí anos. passou os 9 anos, você vai olhar para trás e vai falar, bom, o que eu deixei de viver? Sim. Né? Top demais. Top demais. Aí. Eu sou muito grato pela vida. Assim, com a Tex eu tive uma conexão muito bizarra, porque foi meu primeiro cachorro meu mesmo. E, pô, ela foi muito parceira em momentos muito fortes da minha vida, né, na jornada ali. Né, se for falar assim por baixo, desde a época que eu saí, morava sozinho em Botucatu, morei em República com ela, morei sozinho com ela, longe de família. Você fez zootecnia? Zootecnia. Lá na Unesp Botucatu, longe, perto, porém longe, né? Longe o suficiente para aparecer sozinha, né? Pra parecer bem sozinho. Distante, E assim, foi um momento muito bom pra mim. Porque eu realmente vivi ali pelo menos um ano da minha faculdade inteiro. Eu e ela. De tudo. Eu e ela ia pra faculdade igual um carteiro. Cheguei,
Vou fazer o que eu tenho que fazer, voltar pra casa, eu e ela. Daí a gente ia. Botucatu é uma região muito bonita, É tem lindo, né? serra, tem cachoeira, tem bons restaurantes. Então tinha um pouco disso também. E se você fosse dar algumas dicas, eu sei que eu também odeio ficar dando dica, mas se você pudesse dar algumas dicas pro pessoal que está acompanhando, o que a gente pode aplicar hoje, agora, nesse momento, para conseguir melhorar a longevidade da vida do meu pet? Olha, é, assim, é extremamente complexo a gente generalizar algo que possa trazer qualidade de vida para um cão, né? Mas assim, eu procuro batalhar muito alguns conceitos que são pilares, né? Então, assim, o exercício físico é um deles. Então, assim, se o seu cão é sedentário, ele não vai viver muito, né? Ele Assim vai, como vai ter nós. uma expectativa de vida muito menor, né? Eu costumo usar uma série de conceitos nutricionais para blindar o intestino dos cães. Então, assim, o acesso a proteínas de alta qualidade, por exemplo. Então, por exemplo, o meu cão e os meus pacientes, eu trabalho muito com caldo de ossos, por exemplo. Olha só. É óbvio que, assim, tudo merece e carece um bom diagnóstico antes, porque existem uma série de condições de cães que têm às vezes um intestino inflamado e podem se prejudicar com algum ingrediente em algum momento da vida, Sim. né? Por isso que existe estratégia, mas assim, se eu pudesse assim mensurar, né, o acesso a aminoácidos, o acesso a gorduras de qualidade, exercício, você desafiar a mente do seu cão e muitas vezes, né? Então as pessoas elas perderam um pouco da noção e elas estão suprindo, né, nesse processo de projeção e introjeção, achando que o animal vai ficar feliz se ele tiver suprido com o melhor sofá, a melhor televisão, uma melhor casa. Ou um brinquedinho que tem um buraco no meio. Exatamente, seu cão não está preocupado com isso, né? Então assim, ó, desafie a mente do seu cão. O seu cão é um ser, né? É engraçado porque as pessoas muitas vezes falam: ah, eu queria ter a vida do meu cão e não trabalhar na segunda-feira. Mas se você fizesse isso 1000 segundas-feiras, você ia querer trabalhar. Então nós somos movidos por estímulo, né? Todo mundo que está no planeta Terra, eu costumo brincar, nós somos bípedes, os cães são quadrúpedes. O movimento, o desafio, a busca incessante por algo, né? Então você está sempre desafiando a mente do seu cão Sim. e nunca suprindo de uma maneira ilusória, né, o que você acha que vai trazer uma real qualidade de vida, equilíbrio mental para ele. Então, por isso que eu sempre oriento as pessoas a busquem qual é a natureza do cão de vocês, entendam um pouco isso e percam um pouco de ilusões que foram culturalmente criadas, porque a gente não pode transgredir o que é a espécie dos nossos cães simplesmente imaginando que nós estamos fazendo melhor ou para suprir o nosso próprio ego, né? Sim. Eu acho que seria nessa linha. Deu pra perceber que você vai. Acho que é uma linha muito parecida de pensamento que eu tenho. Se fosse assim, traduzir de uma forma fácil, menos mimimi Muito menos. e entender realmente a funcionalidade de cada cachorro. Lembrando que hoje cada raça tem a sua própria funcionalidade. Isso. Né? Até mesmo os cães que não têm raça definida também merecem Sim. ser analisados, porque mesmo os cães que não têm raças definidas, têm raças ali no meio, Sem dúvida. que foram desenvolvidos para alguns caminhos. É importante saber ter esse olhar clínico também, né? Sim. Doutor, pô, sensacional. Bate-papozinho aqui, leve, fluido, deu para entender muita coisa. Fiquei com várias dúvidas também. Isso é Agora ótimo. estou interessado em aprender cada vez mais. Mas agora eu tenho um desafio. Vamos lá. Que é o seguinte, primeiro eu vou pedir para você pegar esses dois botõezinhos. Esse. Já viu esses botõezinhos em algum lugar? Ah, eu acho que eu jogava um jogo quando eu era criança, eu esqueci o nome dele. Esse aí é um botãozinho de cachorro. Ah, é do teclado de Né? cães? Tá. Pode fazer um teste aí. Nossa, o de verdade tá com a pilha fraca. Preciso trocar essa pilha aí. Mas o azul é o verdade, o vermelho é o mito. Para as seguintes perguntas relacionadas ao mundo da medicina da longevidade. Vamos lá. Vamos ver? Então tá aqui. Podemos ir lá? Bora. Cães pequenos vivem mais do que cães grandes? Mito ou verdade? Mito. Opa! Posso voltar? Claro, claro. Esqueci qual que era mito e qual que era verdade. Verdade. Verdade? Verdade pelo seguinte, é óbvio que um cão
maior pode viver mais, porque tudo depende do fenótipo, depende do que vai ser entregue para esse cão. Mas existe uma lei que chama-se Lei de Kleiber. E o que acontece com os cães grandes? Para imaginar que um Bernese Mountain Dog, ele vai crescer 18 anos que um ser humano cresceria em 18 meses. Então o crescimento exponencial do organismo dele é muito grande. Cavalar. É cavalar. Assim, o metabolismo... Um chihuahua vai crescer em 12 meses de zero, né, fase embrionária, até 3, 4 quilos. Uhum. Em 12 meses. Ele cresce 3. Proporcionalmente, um cão que nasce e vai pesar de 0 a 50 quilos, a gente está falando em dezenas de vezes o volume de superfície corpórea. O que acontece com esse processo? Esse processo gera um mecanismo de oxidação. E esse processo de oxidação, que é a produção de radicais livres, ele tende a reduzir o tamanho do telômero. O telômero é uma capa que recobre os cromossomos que está diretamente relacionada à longevidade. Então, assim, todo indivíduo que vai crescer muito rápido por um período curto, ele vai oxidar mais. Entendi. Tanto que nos meus pacientes de raça grande, eu sempre procuro estabelecer estratégias de usar muitos antioxidantes na fase de crescimento, para prevenir esses danos Olha que legal. de DNA. Porque assim, eu sempre ouvi que isso realmente é uma realidade, né? Então cães de grande porte tendem a ter uma expectativa de vida menor do que de pequeno porte, mas nunca soube o porquê. Legal de saber que é por conta disso daí. Nunca tinha raciocinado com as coisas engraçadas, nunca tinha raciocinado. E também tem a questão de tá, a máquina tá tipo... Aqui você pega um motorzão... O consumo de energia e o combustível celular é Entendi. dezenas de vezes maior. Né? Boa. Então é verdade. Pessoal que tá acompanhando aí também, pode ir respondendo no chat, tá? Pra ver se vocês estão bem afiados aí nos mitos e verdades também. Próxima pergunta. Cães que têm sua dieta AN, né, alimentação natural, vivem mais do que cães que consomem ração regular. Mito ou verdade? Verdade. Pode falar. Olha, é assim, isso é uma das coisas também que a gente, no campo do evolucionismo, existe uma polêmica muito grande, Luiz, que é a seguinte. O cão é um carnívoro ou um onívoro? Onívoro. Essa é a polêmica. Eu acredito ser onívoro, mas enfim, me explique. Sim, porque é uma polêmica, né? Então, assim, a hora que a gente vai estudar a fisiologia dos cães e a gente vai entender uma série de questões fisiológicas, por exemplo, os onívoros costumam ter amilase salivar. A amilase é uma enzima que quebra o amido. Né? Os seres humanos, por exemplo, nós somos onívoros primários, né? Então, quando a gente tem contato com o amido, a gente começa a quebrar o amido na boca. A digestão começa na boca. A digestão começa na boca. Bastante isso, né? Isso. Os cães, eles têm amilase no pâncreas em uma quantidade muito menor do que o ser humano. Então, assim, a polêmica que existe grande parte dos pesquisadores que classificaram canídeos carnívoros em onívoros foi porque eles encontraram no estômago desses cães fontes alimentares diversas, sementes, brotos e tudo mais. A questão do ponto de vista de evolucionismo, e isso não é um tema formado, tá? Não estou me colocando aqui como a verdade. Não, sim, entendo. É uma convicção minha, né? Por tudo que eu pesquiso e tudo mais. Mas o que acontece é que a pergunta que a gente tem que fazer os animais, eles se adaptam a determinados tipos de consumo para a sobrevivência. Mas a hora que você vai olhar para o metabolismo, as fontes de proteína e gordura animal são as fontes que as células usam com maior performance. E isso, consequentemente, vai fazê-los viver mais, entendeu? Então, entender e separar o onivorismo e o carnivorismo é uma polêmica muito grande, é um assunto que dá margem assim para todos os tipos de pensamento, mas a minha convicção é de que realmente eles são carnívoros facultativos, né? Eles são carnívoros, ou seja, eles precisam da proteína, do aminoácido de origem animal, da gordura de origem animal, e para a sobrevivência utilizam outras... Eles podem utilizar outros tipos Diferente do gato. Gato não. Gato é restritivo. Gato é um carnívoro estrito. Você vê, por exemplo, o lobo-guará. Isso é legal. O lobo-guará, se você for consultar, ele é classificado como um onívoro. Mas a questão é o seguinte, até ontem, olha que curiosidade. Ontem eu estava com
Ontem não, esse final de semana, no lugar que eu vou gravar o curso, inclusive, que é uma fazenda linda, maravilhosa, eu estava conversando com o pessoal da fazenda e caiu esse assunto do lobo-guará. Que tem a fruta do lobo-guará. Isso. Mas a questão é, se você olhar o meio ambiente do lobo-guará, ele foi todo devastado. Uhum. Então, assim, o cerrado, Não tem presa. ele não tem mais as presas que ele Pô, tinha. mas você conhece qual que é a história da fruta do lobo-guará? Não. Que para ela florescer, para ela, na verdade, para ela brotar, ela precisa ser ingerida pelo lobo-guará. Porque você quebra a dormência da semente só no trato digestivo do lobo-guará. Ele é um semeador. Isso, é um vetor, digamos assim. Mas assim, cara, você falou, é polêmico pra caramba. Eu entendi qual que é o ponto que você quis dizer, da questão que assim, não quer dizer que é porque o gatinho tá comendo a plantinha, que tem, né? Tem um gatinho que gosta de comer o capim-limão, o próprio catnip e tudo mais, que ele tá realmente se nutrindo daquilo. Isso. É esse o ponto, né? Esse é o ponto. É uma coisa do cachorro, não é porque você tá dando uma mandioca Isso. que tá se nutrindo da mandioca, ou pelo menos se nutrindo da maneira correta. Isso. Altamente Esse é o ponto. Perfeito, é isso aí. Boa. Então, assim, a gente estuda muito isso, né? E o que acontece é que quando você vai para a prática e você vê indivíduos que recebem altas cargas de carboidratos, indivíduos que recebem baixíssimas cargas de carboidrato, porque na presa, né, os carnívoros, eles consomem glicose através do glicogênio muscular e das vísceras, que é uma forma de estoque da glicose, né? Como os herbívoros, né, as presas e tudo mais, conseguem acumular. Mas quanto a gente mais estuda e quando a gente mais observa, mais a gente vai ver que os indivíduos que têm uma dieta natural baseada nesse carnivorismo, eles oxidam menos, eles engordam menos, eles convertem menos o açúcar em triacilglicerol no fígado. Então, assim, ó, é um assunto muito polêmico porque existem muitas formas de se enxergar isso. Sim. Mas na minha prática, assim, eu fui, né? E isso foi um assunto difícil para mim também, né? Porque a gente aprende naturalmente, né? Qualquer pesquisa que a gente vai fazer, a gente aprende, Claro. né? Sobre o onivorismo e tal. Então, eu tive que ao longo de muitos anos ir me auto-questionando o quanto que eu acreditava nisso, mas eu fui vivendo uma prova na prática, né? É que não, a sua própria carreira virou um estudo científico. É. Muito bom, muito bom. Beleza. E aqui também não tem perguntas com Eu respostas agradeço certas. de você me fazer essa pergunta. Legal, bom demais, bom demais. Vamos lá para a terceira e última pergunta, mito ou verdade. Rotinas regulares podem contribuir para a longevidade dos cães. Mito ou verdade? Verdade, cheio de verdades, né? É, só verdade. Boa. Quer falar um pouquinho? Os cães, eu costumo brincar que o cão tem hardware e software, né? Então, assim, se você condiciona o hardware e vai equalizando os softwares, eles são seres que eles gostam de rotina. Precisam, né? Eles precisam dessa referência, né? Boa. E são seres disciplinados. Por quê? A disciplina é uma arma de sobrevivência. Sabe aquela história de só é livre quem faz o que não quer? É. Então, assim, na natureza, os animais, porque a domesticação, né, o processo de domesticação é uma coisa muito recente, né, na história dos animais. Então, se a gente está falando em 5, 10, 15, 20 mil anos, isso é nada perto da história do que os que é um animais, canídeo. do que é a existência de um canídeo, né? Então, assim, na natureza não tem refresco, né? Não tem Então, gracinha. não tem gracinha, não tem barriga me dói. Então, assim, se os animais não desenvolverem a disciplina de caça, de exercício, de desenvolvimento de musculatura, de meta, eles não sobrevivem. Sim. Então, quando a gente traz isso pro hoje, né? Eu sou extremamente a favor e realmente acredito que a rotina torna eles mais longevos e saudáveis. Não é à toa, eu já chego na casa das pessoas mudando rotina. Porque a grande parte dos problemas comportamentais está ligado exatamente a não existir rotina. Né? Isso bagunça muito a cabeça de um animalzinho que depende dela. Muito bem, pode deixar os botõezinhos de lado. Pega a luzinha do Dino aqui agora. Você vai responder o Enem, hein? Tem alguma câmera aqui em cima? Era pra ter. Tô brincando. Mas aqui você pode escrever normal e você mostra pra essa aqui. Tá? Vamos lá. Você chegou a fazer Enem? Não, né? Nossa, eu não lembro, cara. Acho que não. Acho que não Eu acho que existia. eu peguei um dos primeiros anos de Enem ainda, sabia? É? Quando começou aquela treta, se vai aceitar na FUVEST, na VUNESP,
Enfim, Para você ter uma ideia, você está me perguntando isso, eu não sei nem se hoje existe prova do CRMV. eu acho que Conselho tem. Federal de Medicina, eu acho que não tem. Acho que não, você só tira, né? Você se forma em medicina veterinária e tira. Eu prestei Você essa prova. Olha só. Essa prova fez um filtro assim na minha faculdade, assim, metade não passou. Tenho certeza. Seria bom ter, né? Hoje em dia. Talvez. A OAB ainda tem, acho que a Eu prova acho da... que tem, Vamos lá. Qual fator contribui para uma vida mais longa nos cães? A. Alimentação balanceada. B. Sociabilização. C. Creche e escolinha. D. Alimentação humana. Pode virar lá. Alternativa A. Correta. Quer falar alguma coisa? Eles são o que eles comem. Nós também, né? Nós também. E a nossa saúde começa pela boca. Tem várias Isso frases começa boas, pela né? boca. Pode apertar esse botãozinho amarelo aí. Muito bom, são frases muito boas, né? A saúde começa pela boca. Muito bem, alimentação balanceada. 2. Qual raça de cão geralmente tem mais expectativa... Qual raça de cão geralmente tem uma expectativa de vida mais longa? A. São Bernardo. B. Chihuahua. C. Pastor Alemão. D. Golden Retriever. A, B, C ou D? É bom que a gente já explicou tudo, né? O episódio já serviu como uma Falei aula. até do Chihuahua aqui, né? Que interessante. Exatamente, a explicação acho que nem precisa dar de novo, né? Mas a questão de oxidar menos no Isso. processo de crescimento. De crescimento, é. E assim, acho que o primeiro ano é o que diz tudo. Os primeiros 18, primeiro um ano em raças pequenas, os primeiros 18, 24 meses nas raças grandes, Primordial. primordial. Entendi. É ali que a gente vai construir a memória celular, é ali que a gente vai construir o organismo para que esse reflexo aconteça ao longo da vida. Boa. A gente consegue mudar o metabolismo? Consegue. Quais são as melhores formas para você conseguir mudar? A nutrição é o primeiro deles, porque a célula ela tem combustíveis. Tá. Então, quando a gente vai entender a fisiologia da longevidade, nós vamos entender que a célula precisa de uma molécula de glicose e uma molécula de combustível para produzir 36 a 38 moléculas de energia. ATP, ADP. O ATP, adenosina trifosfato, O que é? Glicogênio? Muscular? Não, é assim, ó, a célula vai receber ou ácidos graxos, ou o nitrogênio da proteína, ou a glicose, junto com a molécula de oxigênio, para produzir 36 a 38 moléculas de energia. Quem é que vai entrar dentro da célula? É o que a nutrição diz. Entendi. Entendeu? Entendi. Boa. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Por que a glicose no carnívoro não é o principal meio e o combustível de nutrição celular? Porque ela gera mais ROS, espécies reativas de oxigênio, ela gera mais oxidação celular. Então, teoricamente, a fonte primordial seria gordura. Né? Os ácidos graxos, eles não esquentam tanto a máquina de produção de energia. Entendi. Boa. Eu lembro, me pegou uma coisa aqui, ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, ciclo isso do ácido daí. cítrico, é. Jesus amado. É isso aí. Nossa. Bioquímica pura. E sabe o que é mais engraçado? Acho que o terceiro convidado por aqui que a gente fala um pouco sobre isso. Na faculdade teve uma matéria que me pegou muito que foi fisiologia vegetal. Muito legal. Mas é insano. Muito legal. É Fotossíntese, tudo. Bromatologia. Hormônios da planta, Nossa, florescimento, senescência. Maravilhoso. Base da vida. Eu ficava doido. Porque assim, e é junto com fisiologia animal. Então a gente tem fisiologia vegetal e animal no mesmo semestre e bioquímica. E aí tem 1 e 2. Eu acho que a veterinária não tem a parte vegetal, né? A veterinária a gente aprende bromatologia. Tem Na bromato nutrição, na nutrição principalmente de ruminantes. Sim. Então, por exemplo, quando a gente vai entender um ruminante, por exemplo, o ruminar, né, o boi, eu posso ter enganado alguém, o pessoal de grandes aí me corrija, mas o Eu boi trabalhava com isso. são 5 ou 7 estômagos. 4. 4, né? Abomaso, Rumen, retículo, o maso e e abomaso. abomaso, perfeito, E esse processo A gente fala que são 4 estômagos, né? Mas são, na verdade, são partes uma diferentes. cavidade. Exatamente. E, na verdade, ali a fibra vegetal ela está alimentando as bactérias, né? São as bactérias que vão Fermentando. produzir, fermentar e produzir proteínas e tudo é um mais. problema muito grave que é o timpanismo, Isso. que é quando tá fermentando errado. Gasoso, Você já rumen. Quem já deve ter visto vídeo disso no TikTok da vida, vira e mexe aparece no meu Instagram e TikTok o pessoal enfiando. Uma trepanação, né? Um Isso. trocáter, É bizarro. Bizarro.
Mas é muito legal, era apaixonado por isso aí, tá? Isso é fisiologia pura, isso é lindo, cara. E eu. Olha como a história é engraçada, mais uma vez, né? Histórias engraçadas da faculdade. Eu comecei a me especializar em comportamento de animais de grande porte. Olha Específico para criação de boi em confinamento, para melhorar a qualidade de vida dos animais. Então a gente ficava analisando quantas vezes o boi estava indo no bebedouro, se ele estava procurando sombra, se não, se ele estava tentando brigar com os outros touros. Touro não, boi, porque é boi castrado, né? Vários desses protocolos, analisando, pranchetinha, tal. Virava madrugada, às vezes tinha que fazer análise de dia. Muito bacana. Só que daí eu comecei a olhar para isso e falar assim, meu, no Brasil, por que ninguém vai pagar por isso? Também a gente estava falando de uma instalação o quê? Confinamento, fechadinho, bonitinho, tal. No Brasil nem tem isso para criação de gado de corte. Pro leite até tem, que são os freestalls, né? Sim. Mas para criação de gado, esquece. É baia com 100 cabeças, tratorzão passando 2 vezes por dia. Mas você sabe que hoje, interessante você falar isso, eu tenho 2 clientes que são super queridas, e são jovens, e são fazendeiras. E elas falam sobre comportamento. Elas implementaram um sistema na fazenda delas de Hoje- mínimos. Tá bombando. Sabe? Hoje tá Tá bombando. bombando. Olha o investimento errado que eu fiz. Dá tempo ainda. Então, tem até um colega meu de faculdade que veio conversar comigo recentemente pra gente movimentar alguma coisa. Só que assim, na época, eu entrei em 2010 e saí em 2015. Esquece. outra Esquece. realidade. O fazendeiro olhar pra mim e falar assim, sai da minha É propriedade. a realidade, é. Entendeu? Falava-se um pouco em leite, pra melhorar a qualidade de vida das vacas leiteiras. Mas você sabe quando que as coisas mudam, né, na produção animal? Quando os resultados mudam. Isso, quando mexe no bolso. Isso. É no bolso. Então, assim, o animal ganhou mais peso, o animal. Ok, eu tô ganhando, começa a ver valor, né, nas Exato. coisas. Então, assim, uma das coisas até que você está tocando um ponto, tá vindo uma memória aqui. Eu amo cavalo, eu amo todos os animais, todos. Eu seria feliz trabalhando com qualquer animal. Mas uma coisa que me frustrou um pouco, e talvez seja uma coisa da minha natureza, é que quando eu me deparei com a produção animal, por uma questão óbvia e básica, eu percebi que às vezes tudo que eu procurava em termos de longevidade, saúde e bem-estar, às vezes são coisas que são difíceis de se encaixar, né? Bastante. Nesse universo, assim, né? Bastante. No sentido de não que não exista qualidade, eu acho que o Brasil é um celeiro de produção de máxima qualidade do agrobusiness e tal, eu acho maravilhoso isso. Mas eu acho que era uma fraqueza minha de não poder ver os animais sofrendo, ou não, né? Que é uma coisa que é diferente você olhar um cão que está aqui, está sentado no teu sofá. Eu me sentia muito mais pleno conseguindo entregar saúde, sabendo que eu estou fazendo o melhor para mudar essa. Esse foi um dos criatura. grandes motivos de eu não ter feito veterinário. Minha vida inteira eu ouvi que eu ia ser veterinário, e aí de última hora eu migrei para zootecnia. Meu irmão é formado em veterinária, e eu aproveitei até a faculdade dele para entender que não era para mim. E aí eu fui para zootecnia. Eu lembro quando eu estava para entrar, um professor meu de geografia falou assim, cara, você fala aí, do jeito que você está falando, eu acho que talvez você deveria conhecer um outro curso chamado zootecnia. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, cara, eu já ouvi você falar um monte de vezes que você não gosta de ver bicho mal. Sim. Você gosta de ver bicho bem. Então, veterinário, você vai ver bicho aberto para um lado e pro outro. Não que na zootecnia não tenha, tá? Mas Sim, lógico. eu acho que eu fiz meio que uma escolha correta ali. E beleza. Mas Deus encaminha a gente, né? Põe. Com certeza você está fazendo a diferença em muitas vidas. Amém. Se Deus quiser. Estamos. Sim. É isso aí. Só para finalizar, o que pode reduzir a expectativa de vida dos cães? A. Exercícios regulares. B. Controle de comida. C. Vacinação precoce. D. Comida à vontade. A, B, C ou D? D de dado. E é isso aí, não teve um erro aqui. Ah, que beleza. Top demais, passou no vestibular. No Enem. Boa. Você viu aquela pesquisa que fizeram com os ratos? Qual delas? Com alimentação à vontade e alimentação restrita? Que coloca na banheira? Não. A banheira d'água, você fala? Isso. Não. Essa pesquisa é uma pesquisa que eles fizeram com roedores, separando roedores da mesma subespécie e dando comida à vontade e dando comida regrada e restrita para os grupos. Basicamente, o que eles puderam entender é que as células de um animal que tem alimentação à vontade,
elas pensam o seguinte: bom, eu não preciso sobreviver porque eu já tenho o que eu preciso. Então é como se o corpo falasse: bom, eu posso desistir. Então é como se o corpo fosse programado para viver menos, exatamente porque ele não precisa da luta para a busca Sim. da sobrevivência. É bizarro isso, né? A angústia é necessária um pouco, né? Isso é o que move, né? É. O desconforto move, né? Eu falo muito sobre isso também para os clientes que tem aquele vício bobo de deixar comida no pote. Não, é ruim. Tem a parte comportamental, que é horrível, tem a parte fisiológica, que é pior ainda. Vetor de doença, fungo, bactérias, vírus e tudo mais. Tem um outro experimento legal com ratos que também está bombando nas redes sociais agora, que é o do açúcar. Um grupo de ratos alimentados com praticamente zero açúcar e um outro grupo com abundância em açúcar. Aham. Eles ficam burros. O grupo com açúcar fica burro. Eles colocam numa banheira que tem um platôzinho onde eles podem ficar a salvo. O rato que nunca... Ah, eu vi isso. que não consome Eu açúcar. vi isso. E tem uma espécie de um porto seguro, assim, dentro da banheira. Pequenininho. Eu vi isso aí. O que tá zero açúcar, ele dá uma voltinha assim, logo ele percebe, ele já fica safe. Mas isso em parte também é porque o açúcar é incapaz de construir estrutura. Então, quando você fala em massa encefálica, massa cinzença, massa branca encefálica, o cérebro precisa de gordura, o cérebro precisa de proteína para construir a sua estrutura. E, em parte, ele vai precisar da glicose para o seu metabolismo. Mas o problema é que o corpo está se replicando e se renovando a cada minuto. Então, se a gente não aporta nutrientes que vão construir estrutura, Esquece. déficit. Entendi. É isso. Muito bom, doutor. Agora... Obrigado, viu, Luiz? Não, eu que agradeço, pelo amor de Deus. E quer deixar uma mensagem pra galera de casa? Quero. Manda bala. Agora pode até olhar pra câmera e manda bala. Primeiro agradecer Obrigado. o convite e fiquei lisonjeado não só com a recepção, mas com as perguntas também. Perguntas chapa quente. Deixei alguma dividida? Não. Nada, muito suave, muito tranquilo. E eu acho bacana essa busca da gente saber que ninguém é dono da verdade, e que está todo mundo tentando e que está todo mundo querendo descobrir, porque a hora que a gente vai entender a complexidade do que é a criação divina, nós vamos estudar uma vida inteira e nós vamos entender quase nada, né? Então, assim, a premissa da ignorância, ela é uma premissa básica de qualquer ser humano em qualquer assunto, né? Então, ainda mais no assunto de uma espécie tão maravilhosa e de animais, né? Então, assim, eu gostaria de deixar uma mensagem que é: você que tem o seu cão, ama o seu cão, faz tudo por ele, busque as informações e os conceitos corretos para você entender quem é o seu cão e não quem você necessariamente projetou que ele é. E a hora que você se debruçar sobre todos os pilares de quem é o seu cão e você começar a batalhar uma busca com muita joia, com muita curtição, com muita alegria e com muita disciplina e com muita entrega, você vai estar fazendo pelo seu cão o que ele espera de você. Então seja a pessoa que o seu cão te faz parecer ser. Gostaria que você fosse. Gostaria que você fosse, exatamente. Muito bem, boa. Entender mais de cães, né? Entender mais do universo deles. Sim. Acho que é isso que a humanidade está precisando hoje. Boa. Estudar quem você está trazendo para dentro de casa. Isso. Que falta isso, né? Você quer ver um detalhe, por exemplo, que eu acho que o seu trabalho você deve fazer isso já, né? Mas as pessoas geralmente, eu falo muito isso lá no meu Instagram, as pessoas geralmente quando elas vão adquirir um cão, muitas vezes elas não têm noção nenhuma do que é a aptidão racial do cão que elas estão pegando. Então, por exemplo, se você quer um Golden Retriever, mas você não entende que o Golden Retriever é um cão de busca de caça em áreas alagadas, e o fenótipo dele é viver com exercício intenso, é viver com a mente desafiada, você vai frustrar o seu cão de colocar ele numa condição. Só que o que acontece? Os cães não falam, eles se adaptam. Então, assim, eu sempre digo que você escolher uma raça ou um mixed breed, acho que a primeira coisa que você tem que fazer, é óbvio que tem muita essa polêmica, né? Mas uma raça pura, um cão resgatado. Óbvio que a gente sempre é a favor do resgate dos cães, né? Tem muitos cães abandonados. Eu sou muito a favor do processo de conscientização humana para que existam menos animais abandonados.
Isso passa por inúmeros fatores, mas primordialmente pela consciência humana. Não há nenhuma atividade que você faça para reduzir drasticamente o número de animais de rua que não passe pelo processo de conscientização, Com certeza. né? Mas É um problema cultural. é um problema cultural. Problema cultural. É muito fácil se adquirir Isso. e é muito fácil se descartar, aqui no Brasil. Isso. Né? Mas é problema. E uma coisa que é engraçada, se for para fazer um levantamento, existem menos cachorros abandonados em situações Vulneráveis. isoladas, em lugares que tem maior concentração de compra de cães, do que em lugares que tem menor concentração de compra de cães. Eu sou muito adepto também a não existir, assim, seria ótimo se não existissem cães em situação de rua, né? Seria o mundo ideal, utopia, por enquanto. Mas, se a gente fosse fazer um levantamento, existem muito menos cachorros vulneráveis em lugares que as pessoas têm poder aquisitivo para poder comprar, cuidar e tudo mais, do que em lugares que não tem. Isso é óbvio. Sim. Só que as pessoas tentam combater isso de um jeito totalmente errado, pô, jogando um contra o outro. Não, pô. Um junto do outro. Eu fico muito, unir, né? eu fico muito feliz quando um cliente meu que já tem um cachorro de raça resolve adotar um cachorro Perfeito. sem raça definida. E também sinto que muitos deles se sentem coibidos em ter um cachorro de raça porque não pode, não se pode ter. O pessoal tá um pouco Com medo. com medo, Não assim, pode né? ter esse medo. Não pode. O que você falou é perfeito. Estudar, entender, compreender, saber como agir, né? Seria maravilhoso se fosse obrigatório no Brasil. Falei disso em uma consulta comportamental hoje também. Seria maravilhoso se, Passar numa provinha. além da prova psicotécnica, que deveria ter, mas a obrigatoriedade de receber um apoio de um profissional que saiba falar sobre comportamento. Sim. Não para o cachorro. Não vai chegar ninguém na sua casa para dar aulinha pro cachorro. Não, para você. Sim. Você aprender que tem que ter o berço. Dentro do berço tem que ter uma caminha mais simples possível, um pote de água mais simples possível, as fraldinhas, alguns brinquedos essenciais. E conforme ele for provando pra gente que ali ele sabe respeitar o que ele tá fazendo, Vai expandindo. lembrando que um cachorro em natureza ele vai nascer numa toca do tamanho mais ou menos de um botijão de gás, submerso, no formato de caracol. Protegido ali. Não precisa de nada mais do que isso. Dependendo da raça, um pouquinho maior, né? Mas E você sabe que isso vai longe pelo seguinte. Eu tive uma experiência, por exemplo, na Alemanha. Se você for ver os German Shepherds, os pastores alemães, o grau de pureza da raça que eles conseguiram na Alemanha, através do processo de educação, consciência e que também passa pelos criadores, eles praticamente quase erradicaram o gene da displasia coxofemoral na raça. Então a questão não, as pessoas elas se fixam muito no fato do animal vulnerável que está na rua. Mas às vezes as pessoas não entendem que um cão que é amado, que é respeitado e que está morando numa casa maravilhosa, ele pode ter uma dor crônica por um problema que poderia ser evitado. Né? Então assim, a gente vê inúmeros animais sofrendo e as pessoas falando, olha, o meu dinheiro poderia comprar toda a saúde para ele, mas infelizmente isso não pode acontecer. Né? eu vou ser julgado pela sociedade. Então, assim, às vezes a gente vê um cão na rua, eu tenho muita essa observação, óbvio que isso não é, pelo amor de Deus, um positivismo de cães na rua, mas às vezes um animal na rua, Tem isso também, muito bom. ele tá pleno, ele tá ali, ele tá inteiro, ele tá pleno, ele Infinitamente vive. mais feliz do que se ele Infinitamente tivesse mais no feliz do que sofá. um cão que tá trancafiado num quintal, não é respeitado, não é exercitado, não é desafiado, e tá ali sobrevivendo àquela condição. Então eu acho que falta um pouco de menos preconceito e mais compreensão, mais entendimento, né? Perfeito, falou Eu tudo. acho que quando as pessoas começarem a penetrar mais nesse universo e entenderem um pouco mais, eu acho que eles vão ter muito mais chances Parar de fazer lei pelos cotovelos também. ajudaria bastante. Boa, doutor, muito obrigado. Tamo Obrigado, junto. Luiz. Acho que você vai precisar chegar aqui nessa mesa mais vezes, tá? Tô Já dentro. prepara a sua agenda aí já. Tô dentro. Fechou? Tamo junto. Maravilha, obrigado. Obrigado, pessoal. Para quem quiser acompanhar esse episódio inteirinho também, temos lá no nosso podcast pelo Spotify. Acompanhe a gente por lá também. Não deixe de acompanhar também o doutor pelo Instagram. O que mais você usa? Instagram é mais Instagram. Mais Instagram? É. Precisa abrir um canalzinho no YouTube. Você precisa me hein? ensinar isso, viu? Precisa. É. Já vou te dar umas dicas já.
Mas também se inscreva aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, manda aí o que vocês acharam dessa entrevista, desse bate-papo. Quem vocês gostariam também que estivesse aqui comigo, tá? Manda o arroba, manda nome, a gente vai atrás de convidar. E vejo vocês nos próximos episódios aqui do canal, certo? Até a próxima. Tchau, tchau!